Boa noite, irmãos. Quero agradecer, em primeiro lugar, a diretoria da Ibreces pelo convite. E eu quero dizer que a gente tem aquele ditado que santo de casa não faz milagre, né? Como eu sou daqui mesmo, né? Sou de vocês, né? Nós estamos juntos. Vamos ver se o pastor Tomé consegue acertar esse som. Você já ouviu falar de penapolense? Mas sim? Já? Tá bom? Alguém aqui já tinha ouvido falar disso, não? Já tinha ouvido? A sua família é de lá, de Penápolis. Legal. Existe? Tá bom, muito bem. Eu não podia deixar de te ajudar, Gilberto, nessa coisa, né? Que lá no Paraná a gente ficou surpreso, né, de saber que tinha um time dessa natureza, né, jogando no Pacaembu e tudo. Mas, né, Paraná? Né? Não tá certo. Não sabe de nada? Muito bem. Então, eu quero agradecer e espero que os irmãos possam sentir um pouco daquilo que a diretoria nos incumbiu de passar para vocês com respeito a esse nosso tema. O tema que nós vamos abordar está aí no seu crachá. Você já viu qual é o tema? Dá uma olhada aí. Missões em tempo de guerra. E essa é uma guerra muito interessante. Nós estamos vivendo uma guerra. Mas é uma guerra diferente, porque não é uma guerra física. A guerra que nós estamos vivendo é uma guerra que é espiritual. Não é uma guerra física na qual nós estamos sendo atingidos pessoalmente. Numa guerra física, você tem que se esquivar das balas, ou das bombas, ou dos agressores, ou coisas parecidas com isso. A gente muitas vezes não. A gente está vivendo num mundo, e cá entre nós vivemos numa tranquilidade, não é verdade? Quantos de vocês foram de verdade perseguidos esse último ano? Por causa do Evangelho? Nem eu. Nós vivemos numa facilidade muito grande. E se você parar para pensar, se você quiser, você não precisa participar dessa guerra. É uma guerra que os participantes participam se quiserem. Quando tem algum país invadindo outro país, o pessoal que está ali morando se viram, estão participando se quer ou não quer, mas nós não. Nós participamos dessa guerra se nós quisermos. Por quê? Porque é uma guerra espiritual. E a gente pode depois pensar em várias divisões disso, mas no fim das contas são dois exércitos lutando um contra o outro com o mesmo objetivo. O exército do bem contra o exército do mal. O exército de Deus contra o exército do diabo. E não estou falando aqui de dualismo, não. Me entendam bem. Mas o objetivo é o mesmo. Qual é o objetivo dos dois exércitos? Isso. Um vencer o outro com o quê? Almas. Conquistando almas. Ou, claro, nós estamos aqui no exército de Deus, concordam? Amém mesmo? Amém. Beleza. Nós estamos tentando levar essas almas para nós, conosco para o céu. E os outros estão tentando pegar essas mesmas almas e levar para o inferno. Mas é uma guerra, é uma batalha. E nós temos uma ordem específica dada a cada um de nós, de levarmos o Evangelho para as pessoas, de pegarmos essas almas e levarmos até Cristo. Você lembra muito bem de Marcos 16:15. Qual é a ordem de Marcos 16:15? Ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Nós somos responsáveis por levar o Evangelho para as pessoas. Esse tem que ser o nosso foco. Esse tem que ser o nosso alvo primário. Essa é a nossa vitória na guerra cristã. Levar as pessoas para Cristo. Por isso que nós lutamos. Por isso que nós chamamos isso de uma batalha. A própria palavra de Deus chama isso de uma batalha. Porque é uma batalha espiritual.
Quantas almas estão batendo na sua porta falando, eu quero ouvir falar de Jesus, fala para mim alguma coisa. Não, nós temos que ir atrás. Então, irmãos, o meu intuito hoje com vocês aqui, durante essas 3 mensagens que a diretoria me passou para trazer para vocês, não é assim tanto teológico, tá? Eu não vou provavelmente contar nenhuma novidade para vocês. Eu vou deixar as novidades para o Wallace, tá? A parte teológica para ele. Mas eu quero transmitir um pouquinho dessa vontade, desse amor que a gente tem de levar o Evangelho para as pessoas. Se você sair daqui essa semana com um pouquinho mais de vontade do que você tem agora, de falar de Cristo para as pessoas, de ser um soldado de verdade nessa guerra cristã, eu já vou ficar bem satisfeito. Eu tenho certeza que Deus vai usar você de uma forma muito, muito boa, porque o nosso foco principal são as almas. Você consegue lembrar de alguma? Pensa. Você consegue lembrar de alguma alma que você pode ganhar para Cristo? Pessoalmente? E é isso que nós vamos tratar. Porque quando nós estamos fazendo isso pessoalmente, nós estamos levando isso também como um todo para o exército, seja a nossa igreja, seja o exército de Cristo como um todo. Mas tem que começar com a gente, com os soldados. Por isso, eu quero trazer vocês para 3 batalhas do Velho Testamento. Eu quero começar hoje falando a respeito de uma batalha que vocês lembram bem, que é a batalha de Elias contra os profetas de Baal. Lembra dessa batalha? Quantos profetas eram? 450, né? E isso para nós hoje vai ser o ponto de partida para que nós conquistemos aquilo que Deus quer de nós, que é a vitória através de ganhar almas para Cristo. Talvez o ponto de partida, ou a base, o alicerce, seja lá o que for, é onde a gente vai pisar. Nós vamos aprender desse trecho algumas coisas, onde nós vamos nos basear para poder então ter um impulso missionário. Amanhã à noite nós vamos conversar sobre a batalha entre Josué e Moisés contra os amalequitas. Aquela lá em Êxodo 17. Lá nós vamos ver, dentro daquela batalha, algumas atitudes que firmados nessa base que nós vamos estabelecer hoje, se nós tivermos essas atitudes, nós vamos alcançar a vitória. Deus pode nos dar sim a vitória. E aí nós vamos terminar na última mensagem, talvez falando sobre a batalha mais conhecida da Bíblia, que é a batalha de Davi contra Golias, onde a gente vê como a gente fala lá no Paraná, um piazinho, um menininho, magrinho, mirradinho, vem tendo uma visão tão enorme, dada por Deus, que nenhum outro tinha, e que conseguiu uma grande vitória. Então, irmãos, qual é o nosso objetivo? É a vitória. Toda vez que nós entramos numa batalha, ninguém entra numa batalha querendo perder. Nós queremos ganhar sim as almas para Cristo. Nós queremos que o nosso movimento tenha um impulso missionário, que a gente ganhe almas, que a gente esteja aqui o ano que vem, tendo que falar tchau para esse hotel aqui, ter que pegar um hotel bem maior, por causa da quantidade de almas que nós ganhamos para Cristo. E Deus pode fazer isso com a gente? Pode. Basta a gente se dispor para fazer. Nós somos soldados da guerra espiritual. Nós somos soldados da guerra missionária, em busca da vitória espiritual, que é ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Então, vamos andar um pouquinho na Bíblia, nessas batalhas, e nós vamos ver o que Deus tem reservado para a gente, tá bom? Vamos orar, pedindo a Deus a direção daquilo para as nossas mensagens. Temos o Teu nome por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor é. Nós não merecemos nada, Senhor Deus, daquilo que o Senhor nos dá, da tranquilidade que nós vivemos. Mas pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê a capacidade, a força, para podermos olhar para essa bondade com que o Senhor nos trata e não sermos negligentes, não sermos acomodados, não sermos mal agradecidos para com o Senhor.
Ajuda-nos, Pai, a sermos verdadeiros soldados nessa batalha espiritual, para que almas sejam ganhas ao Senhor através de nós. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos para o primeiro trecho. Vai para 1 Reis capítulo 18. 1 Reis capítulo 18. E você conhece a história de Elias com os profetas de Baal. Lembra da história? Só para a gente não precisar ler todo o trecho. Lembra que o que aconteceu? Elias então foi colocado numa situação difícil, porque ele viu o povo simplesmente não sabendo para quem adorar, a quem adorar. Eles não tinham mais uma referência de Deus. Eles estavam entre dois pensamentos. Ou eles iam adorar Deus, ou eles iam adorar Baal. Dá uma olhada no versículo 21 de 1 Reis 18. Diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. O povo estava morrendo de dúvida. E aqui entra então Elias pedindo a Deus um feito milagroso. Ele pede a Deus uma coisa que é maravilhosa. Talvez nós aqui, pastores, estejamos passando por uma situação parecida com o de Elias. Elias aqui estava numa situação em que ele queria fazer com que o povo se voltasse de novo para Deus. As pessoas estavam sem Deus nas suas vidas. E ele queria trazê-los de volta para o Senhor. Não é esse o nosso trabalho? Não é isso que nós fazemos quando nós evangelizamos ou pregamos? Não é isso que nós fazemos às vezes com os membros da nossa igreja, quando tentam se afastar e começar a fazer coisas erradas diante de Deus? Nós não queremos trazê-los de volta mais para perto de Deus? Também ele parecia que muitas vezes estava lutando sozinho contra uma multidão. Tinha 450 profetas do outro lado, enquanto ele estava ali se sentindo sozinho. Quantas vezes nós parece que estamos sozinhos? Não tem ninguém para nos ajudar. Aí vem aquelas pessoas com as perguntas, que eles acham que nós somos computadores para poder responder e dar a solução, e a gente fica meio perdido, como Elias talvez estava. E aí a gente olha e fala: não, sabe o que eu preciso de verdade? É um milagre. Eu preciso de uma intervenção direta de Deus na minha vida, na vida da minha igreja. E é isso que Elias estava pedindo aqui. Nada mais, nada menos do que uma intervenção direta de Deus para que a vitória fosse ganha. A gente tem essa coragem de pedir isso também? Vamos dar uma olhada aqui no nosso texto. Se você olhar aqui, no versículo 29, diz assim: passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Os profetas de Baal trabalharam bastante, mas quem respondeu? Ninguém. Versículo 30. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. Chega aqui. Vem aqui pertinho. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: fazei-o segunda vez. E o fizeram. E disse mais: fazei-o terceira vez. E fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. E aí, olha só o que aconteceu. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse. Aqui ele começa a fazer uma oração. E é essa oração que eu quero, é para essa oração que eu quero chamar a sua atenção.
ele começa a pedir para Deus algumas coisas. Ele fala assim: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus em Israel, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Uma oração curtinha, mas com muito, muito poder. Olha só, o que é que nós queremos quando pedimos as coisas de Deus? Você espera um não de Deus? Toda vez que você pede alguma coisa, você espera um sim? Você espera a resposta positiva? Agora, Deus sempre dá a resposta positiva para a gente? Não. Lembra, Deus é soberano, certo? Ele sabe de tudo, concorda? Ele sabe até se aquela resposta vai ser boa para nós ou não, sendo positiva ou sendo negativa. E uma vez que ele dá o sim para nós, ele vai saber que aquilo que nós pedimos realmente vai ser o melhor para nós. Agora, a gente olha para o pedido e pensa que Deus vai poder nos responder. Mas antes da gente pedir, a gente pode verificar algumas coisas. Aqui a oração de Elias nos dá alguns objetivos que Deus que precisam ser atingidos para que Deus possa nos responder a sua oração. Elias relacionou a sua oração com a razão para Deus atender. Os pedidos que ele fez com o propósito da sua oração. Então o que eu quero dizer, em outras palavras, é assim: se os objetivos de Deus forem atingidos, Deus pode nos dar, sim, a resposta positiva para as nossas orações. Mas que objetivos são esses? Quer dizer, a nossa vitória na batalha espiritual, na batalha missionária. Que objetivos são esses? O que precisa ser atingido? Vamos dar uma olhada nessa oração e a gente vai ver esses objetivos sendo demarcados. Primeiro objetivo está aqui, olha, no versículo 36. Ele diz assim: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Primeira parte aqui, ó. Fique tu sabido que tu és Deus em Israel. Primeiro objetivo para que nós possamos alcançar a vitória é que Deus seja reconhecido como o autor da vitória, daquilo que ele responde para nós. Talvez você possa falar para mim: não, mas bom Deus, isso aí é óbvio. Todos nós buscamos que Deus seja reconhecido através daquilo que a gente faz. Bom, não é tão óbvio assim. Você sabe muito bem que muitas vezes nós fazemos planos, nós queremos que os nossos planos deem certo, e realmente não tem nada mal com isso, da gente fazer planos, é importante a gente fazer planos, mas muitas vezes quando os planos dão certo, ou quando aquele objetivo é atingido, a gente olha e fala: viu como é que eu fiz? Não foi legal? Olha só, se não fosse eu, hein? Se não fosse eu, esse negócio não estaria desse jeito, né? Ou aquele tipo de pessoa que fala: olha, eu vou sair dessa igreja e essa igreja vai desmoronar. Se eu sair dessa igreja, a igreja acaba. Talvez você já tenha enfrentado alguém assim, né? Talvez você é assim. Entendeu? Nós não somos autossuficientes. Você lembra, por exemplo, de Davi e o censo que ele fez? Por que Davi fez aquele censo? Vamos ver quantas riquezas Deus me deu, né? Lembra do Diótrefes? Lembra do Diótrefes, lá de 3 João? Cabra bom? Não, ele gostava de exercer a primazia. E esses pastores televisivos por aí? Esses caras que estão se colocando como deuses e que muitas vezes alguns de nós se espelham nessas pessoas e falam: puxa, por que eu não tenho uma igreja daquele tamanho? Olha só, por que as pessoas olham para ele e quase que o adoram? Esses dias eu estava mudando a televisão, mudando os canais da televisão, de repente apareceu alguém ali na televisão sendo curado.
O homem pegou um lenço, passou na testa e passou na ferida do cidadão para ele ser curado. Você já viu isso? Não precisa nem falar quem é, né? Gente, não é tão óbvio assim, mesmo no nosso meio. Deus precisa ser reconhecido como o autor daquilo que a gente faz. Fique hoje sabido que tu és Deus em Israel. Nós precisamos mostrar para as pessoas que Deus existe. Muitas pessoas hoje estão negando a existência de Deus. Nós precisamos mostrar para as pessoas hoje que Ele atua na vida das pessoas, seja para fazer aquilo que a gente acha que Ele deve fazer, seja para aquilo que a gente que Ele sabe que Ele deve fazer na vida das pessoas. Tem muitas pessoas hoje que vivem falando de Deus, Deus é tudo, mas quando vivem vidas completamente distantes de Deus. Nós precisamos mostrar Deus para essas pessoas. Nós precisamos mostrar que só Deus tem poder para responder orações. Só Deus tem poder para fazer milagres. E não é qualquer Baal por aí que a gente pode confiar. Quantas pessoas hoje em dia confiam nos médicos, no dinheiro, na força, na sua própria força, no seu poder, nos santos, nas rezas, nas simpatias, na loteria, no Silvio Santos. Creem em um monte de coisa. A gente tem que mostrar para eles que Deus realmente é aquele que é a fonte de todo o poder. É a Deus quem vai responder às nossas orações. Só Deus é Deus em Israel. E isso é uma grande batalha para ser vencida. Uma grande batalha. Vocês sabem que nós temos missionários agora que estão na Índia, né? Inclusive o pastor Jefferson está saindo amanhã para a Índia. De volta para um tempo de 1 ano lá. Ele só conseguiu visto para 1 ano. E eu tive a oportunidade de visitar lá há 2 anos atrás. E eu estava em Nova Delhi. E eu tinha que passar a noite lá para pegar um outro voo para o lugar onde eles estavam. E dormi num hotel. De manhã, o meu voo era por volta de 12h, 1h da tarde. Eu saí para dar uma volta em volta do quarteirão, lá do hotel onde eu estava. E numa esquina tinha uma pedra, mas uma pedra mesmo, daquelas grandes, encravadas, uma pedra assim até meio torta, colocada, enfiada assim, e a calçada ali, ruas, asfalto, calçada, centro de cidade. A guia vinha, batia na pedra, virava a esquina e ia embora, a calçada, o asfalto em volta e a pedra ali, bem na esquina. E aí chegaram alguns caras vestidos de manto, com aqueles mantos, com aqueles coisas pintadas na testa, né, e um monte de outras coisas, e começaram a jogar água, pétalas de rosa, e esfregar aquela pedra. Aí eu fiquei curioso, falei, que história é essa, né? Aí encostei com um rapaz e perguntei, o que eles estão fazendo? Aí ele virou, não, aquela pedra é o Deus deles. A pedra representa o Deus deles? Não, a pedra é o Deus deles. Tem pessoas que têm esse tipo de pensamento. Tem pessoas que têm esse tipo de visão. Aí a gente chega para um cara desse e fala, olha, você vai... eu quero apresentar Jesus para você. Ele fala, opa, legal. O pastor Jefferson lá na Índia convidou um casal para um culto de Natal na igreja. Na igreja que eles estão começando. Um casal de quem ele aluga a casa onde ele está morando. E esse casal é hindu. Inclusive o homem da casa é um Brahmi. É um das castas mais superiores lá na Índia. E o cara aceitou de bom grado ir participar do culto de Natal. Terminou o culto de Natal, ele virou, obrigado, foi muito bom conhecer o seu Deus. É mais um dentro do panteão. É mais um. Eu conheço um monte de deuses, né? Tem o meu particular que está lá na minha casa, e esse seu aí é muito legal também. Gente, nós precisamos mostrar para essas pessoas que só Deus é
Deus. E isso vai acontecer através do nosso ministério. Se a gente ficar parado, se a gente ficar acomodado, nós não vamos fazer nada. Vamos pedir para Deus que aquilo que a gente faça, quando as pessoas olharem para a gente, seja reconhecido como uma obra dele, para que as pessoas possam ver Cristo em nós. Então, para que a gente seja vitorioso nessa batalha, esse primeiro objetivo tem que ser atingido. As pessoas precisam entender que Deus é quem nos dá a vitória. Lembra de Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem da onde? Do Pai das luzes. Vem lá do alto. Então esse é o primeiro e grande objetivo. Volta lá para a oração, ele dá um segundo objetivo. Ele fala, no versículo 36, ele diz: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel. E olha o segundo objetivo aqui: e que eu sou o teu servo. Ó, isso aqui é muito importante. Nós precisamos ser reconhecidos como servos de Deus. Nós não somos deuses, nós somos servos de Deus. E isso tem duas conotações. Tem o aspecto credencial e o aspecto funcional. Eu falei bonito agora, gostou? Anota aí, anotou? Não? Vou falar de novo, hein? Credencial e funcional. Credencial por quê? Porque nós somos de Deus. Entendeu? Nós temos uma credencial. Olha aqui, ó. Sou batista regular, certo? Ou eu sou de Deus. Isso deve estar sendo estampado na sua testa. Todas as pessoas que olham para você têm que ver você como um representante de Deus. Não da igreja batista regular, mas de Deus. Nós somos enviados por Deus. Nós temos um mandato de Deus. O próprio Espírito de Deus habita em nós. Nós somos filhos de Deus. E as pessoas precisam ver isso na gente. Vamos tocar? Estou com problema com esse carregador. Alô, alô. Agora sim. Então, essa é a nossa credencial. Nós somos de Deus. E o outro aspecto é o aspecto funcional. Nós não somos mais nada do que servos. Nós somos só servos de Deus. Mais nada. Nós não temos poder em nós mesmos. Não somos nós quem efetua os milagres ou as vitórias. Não somos nós quem temos o poder. Deus opera o poder através de nós. Nós somos só servos. Se a credencial nos chama uma responsabilidade, aqui o funcional nos mostra a nossa humildade. As pessoas precisam ver Cristo em nós. Você lembra de Mateus capítulo 5? Quando Jesus diz que nós somos luzes no mundo? Olha lá rapidinho para Mateus 5, versículo 16. Esse versículo aqui é sensacional, viu? Jesus foi direto ao ponto quando ele disse aqui no versículo 16 isso. Ele está falando que nós somos sal da terra, que nós somos luz no mundo. E aí no versículo 16 ele diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para quê? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Então as pessoas vão olhar para nós, vão ver quem? Deus. Elas vão ver aquilo que a gente faz e vão glorificar quem? A Deus, porque nós somos simplesmente servos de Deus. Agora vai para 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. Primeiro Pedro capítulo 2, versículo 12. Ele diz assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então as pessoas vão olhar para nós e tem que ver quem? Deus. Nós somos só servos
de Deus. Esse objetivo tem que ser cumprido, tem que ser bem estabelecido. Outro objetivo, no versículo 36 ainda, volta lá para 1 Reis capítulo 18, ele diz assim: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. A vitória tem que ser reconhecida como fruto da obediência do servo a Deus. Foi segundo a tua palavra que fiz todas essas coisas. Quem mandou você para ir levar o evangelho para as pessoas? Quem mandou você para ir levar o evangelho a toda a criatura? Foi Deus. Nós estamos simplesmente cumprindo aquilo que Deus nos ordenou fazer. E claro, juntamente com essa ordem de pregar o evangelho a toda criatura, vem todo um exemplo que nós vamos dar, toda uma vida vitoriosa que nós vamos viver, toda uma vida de santidade ao Senhor que nós precisamos ter nas nossas vidas. Mas as pessoas precisam saber que nós estamos obedecendo ao nosso Pai. É fato, a gente vê lá em João capítulo 15, versículo 7, o Senhor diz que responde às nossas orações quando nós obedecemos os seus mandamentos. É através de obedecermos os seus mandamentos que nós temos as nossas orações respondidas. Então a vitória vem quando a vitória é vista como fruto da obediência ao Senhor. E o último objetivo está aqui no versículo 37. Diz assim: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração dele. O último objetivo aqui é que a vitória tem que ser atendida como alguma coisa que aproxime os homens de Deus. A vitória tem que ser vista como alguma coisa que aproxime as pessoas de Deus. Bem, você lembra que Israel estava em dúvida entre Baal e o Deus verdadeiro. Quando Deus veio e trouxe a resposta da sua oração, Israel não teve dúvida. A resposta positiva vai fazer isso. As pessoas vão ver de verdade Deus quando isso realmente acontecer. Israel não havia rejeitado Deus. Simplesmente estava afastada dele. Estava afastado dele. Nós, através disso, vamos pegar de volta os homens e trazer eles de volta a Deus. Então, irmãos, esses objetivos têm que ser cumpridos. Para que a batalha possa ser de verdade ganha, para que a vitória venha até nós, nós temos 4 objetivos aqui a serem cumpridos, a serem estabelecidos. Inclusive estão aí no seu livrinho, não estão? O primeiro objetivo, que Deus seja reconhecido como autor da vitória. Segundo objetivo, que nós sejamos reconhecidos como servos de Deus. O terceiro, que a vitória seja reconhecida como fruto da obediência a Deus. E o quarto objetivo, que a vitória alcançada aproxime os indivíduos, as pessoas de Deus. Bem, Elias orou dessa forma. E quando ele terminou a sua oração, olha só o versículo 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Bem, aqui a gente já vê a vitória sendo deflagrada. Os objetivos foram atingidos. Os objetivos eram tão nobres que foram atingidos sem nenhum outro problema. E uma coisa muito importante: Deus não deu uma esmola para Elias. Ele deu um milagre muito bem estabelecido. Irmãos, talvez esses objetivos sendo cumpridos nas nossas vidas vão ser a diferença entre a vitória e a derrota ao ganhar almas, ao levar almas ao Senhor. Talvez esses objetivos sendo atingidos vão ser a diferença entre a gente cumprir de verdade a nossa missão ou não.
Então vamos buscar aquilo que Deus tem a nos ensinar através dessa batalha. E realmente atingir esses objetivos, para que Deus possa nos dar a vitória da forma como Ele certamente quer nos dar. E assim nós vamos ser usados por Deus para a vitória na guerra missionária. Tá bom? Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre os elementos que nos trarão essa vitória através da batalha de Ameleque. Tá bom? Deus abençoe você.